Agora são 11 horas 8 minutos. A gente volta a falar aqui diretamente da Evoa Aceleradora no evento ACX Taon. Inclusive, esse barulho que vocês estão ouvindo aí durante as nossas entrevistas é que o evento está rolando aqui pertinho do nosso estúdio móvel da CBN. E a gente segue falando sobre a experiência do consumidor, como é que o cliente está se adaptando a essa nova era e as empresas estão fazendo também essa experiência ser melhor em diferentes áreas. Para falar com a gente agora, nós estamos aqui no evento com vários especialistas no assunto. A gente está recebendo a Lucileide Carneiro, que é especialista em Customer Experience, e também a Nelly Freitas, que é mentora, é palestrante e é advogada. E as duas estão num projeto aqui intitulado Inspetoras do CX. Lu, começar contigo. O que é isso? Como assim, inspetoras do CX? Bom, nós somos amigas, né, que atuamos basicamente na mesma área, que é levar melhores experiências para os clientes, né, ajudando empresas e profissionais. E aí a gente resolveu criar um projeto para poder ajudar esses profissionais a conseguir correlacionar de maneira mais fácil, porque muitas vezes a gente vai nas empresas, explica a teoria e a pessoa tem dificuldade de associar aquela teoria na realidade dela. Então, a gente criou um projeto que chama Inspeção X, onde a gente aplica essa teoria e aí leva as pessoas para poder viver essa experiência e identificar essa teoria sendo aplicada na prática. Então a gente tem uma aula que a gente aborda algumas metodologias de neurociência, comportamento do consumidor, vendas e tudo mais, e levamos um grupo de pessoas para visitar 3 lojas em shoppings ou até mesmo em centros comerciais e tudo mais, para eles identificarem coisas positivas, essas metodologias, o quanto que traz resultado nas empresas. E como é que vai funcionar isso na prática, né? Onde vocês têm atuado? Que tipo de setor que isso tem funcionado? Olha, apesar da gente levar as pessoas muitas vezes no varejo, a gente ajuda essas pessoas depois a fazer os desdobramentos para sua realidade. Então ele é aplicável a qualquer negócio. Então, o que a gente faz? As pessoas vivem lá, a gente explica como que funciona o processo de fazer um upgrade numa venda para a pessoa comprar mais. A gente mostra a metodologia, aí leva na loja e aí faz aquela pessoa perceber aquela metodologia usada naquela loja. Depois a gente volta, tem uma sessão de brainstorm, né, para fazer os desdobramentos. Na sua empresa é o quê? Eu sou uma escola, eu sou uma seguradora, eu sou uma construtora. Então, o que a gente pode correlacionar na sua realidade? Então, por exemplo, e a gente faz isso lançando workshops abertos ao público, né, que é o pessoa física, e fazemos isso em company também. Em company ainda mais personalizado, porque a gente tem uma sessão antes com os contratantes para poder entender dores que eles têm e aí monta o plano do Inspeção X em cima dessas dores. Então a gente leva as pessoas nas lojas e tudo mais, só que depois a gente passa uma tarde inteira fazendo o desdobramento com o grupo dentro da empresa. A gente já fez na Tenda, a gente já fez na Michelin, né, que são grandes empresas, e ajudamos, né, eles a trazerem melhores insights, porque é mais fácil você viver a experiência e correlacionar para a sua realidade. Com certeza. A Lu estava falando aqui sobre essa questão da inspeção X, Nelly. Eu queria que você falasse um pouquinho da aplicação mesmo dentro desse evento, por exemplo, do CX Taon. Como é que essa inspeção funcionaria? Aqui nós vamos ter um pedacinho da Inspeção X aqui nesse evento amanhã. Então, hoje o pessoal está aqui nas palestras, eles estão aprendendo conteúdos teóricos. Amanhã nós vamos levá-los, né? Hoje no final do dia nós vamos dar uma palestra trazendo um pouco da metodologia, do que é importante na experiência do cliente. E quando a gente fala de inspetora, é porque nós queremos trazer um olhar de detetive para a jornada do cliente. Normalmente, quando nós olhamos algum processo, alguma experiência, nós temos um olhar enviesado. Então, nós criamos esse método com quais são as habilidades que um detetive faz, porque quando ele investiga um caso, ele investiga com o olhar do bandido. Ele não investiga com o olhar dele, né, detetive. Então, ele se coloca no lugar, poxa, se eu fosse o bandido, o que eu faria? E o cliente é a mesma coisa. Se eu fosse o cliente, qual a percepção que eu teria dessa jornada? Então, quando a gente traz essa teoria toda, e nós sentimos essa dificuldade nos treinamentos que nós damos nas nossas consultorias, as pessoas não têm dificuldade
de falar, poxa, mas como é que eu vou fazer isso no meu negócio? Quando nós levamos isso para uma loja e nós mostramos isso acontecendo dentro de um processo real de atendimento, fica muito mais fácil das pessoas fazerem correlações. Quando falamos de experiência do cliente, nós gostamos de trazer muito, precisamos trazer muito a criatividade para você ser diferente, para você entregar uma coisa diferenciada para o seu cliente. E muitas vezes essa criatividade, ela não vai ser encontrada no mesmo segmento que você trabalha. Você precisa viver coisas diárias completamente diferentes e às vezes uma coisa que você vivencia ali numa loja que não tem nada a ver com o seu dia a dia, você fala, poxa, acho que isso aqui eu consigo fazer na minha empresa, acho que isso aqui eu consigo fazer com a minha equipe. Então, a gente trazer um pouco disso para a ideia das pessoas que vão participar. Então, amanhã aqui, o pessoal vai vivenciar uma experiência também, um pedacinho da Inspeção X dentro aqui do CIEC Taon. Você falou sobre essa questão da visão diferenciada, né? A gente tem, claro, cada um da sua função, das suas experiências, traz um olhar um pouco mais enviesado e às vezes esse insight não acontece justamente porque a gente fica preso ali na nossa bolha, no nosso mundinho. E antes da gente entrar no ar, você estava falando sobre essa questão da advocacia, né? Como é que o direito jurídico entra nisso também, o departamento que às vezes fica ali isolado, né, na empresa, só apagando o incêndio e resolvendo o problema. E às vezes essa troca de experiência pode agir na prevenção, para que esse problema não venha a acontecer, né? O mais legal disso é justamente essa troca. Quando nós fazemos tanto a Inspeção X sozinha como ela dentro das empresas, as pessoas compartilham vivências e experiências e elas conversam. Quando nós falamos de departamento jurídico e áreas de atendimento de operações, hoje uma falta de alinhamento entre essas duas áreas faz com que cada um fique no seu pedaço só apagando o incêndio, como nós costumamos dizer no corporativo. E a falta de comunicação entre elas faz com que isso não seja olhado de forma preventiva. Então, é juntar, né, o olhar do que se você fizer tudo dentro da legalidade, dentro do legal e entregar para o cliente aquilo que verdadeiramente você oferece e você promete, você está muito mais numa esteira preventiva do que gastar depois com custos de ações judiciais, de reclamação. Então é um pouquinho de juntar. O que faz muito a gente ter essas entregas é juntar as pessoas, juntar as áreas, quebrar os silos, como costumamos dizer aqui nas metodologias de treinamento. Né? Os silos são cada área olhando o seu quadrado, o seu pedaço, ninguém se conversa. Quando você coloca todo mundo num treinamento para vivenciar uma experiência junto, para olhar a jornada do cliente, eu do marketing, você do jurídico, ela da área de vendas, nós entendemos juntos a dor daquele cliente e juntos nós conseguimos pensar não só para as nossas áreas, mas para ele, que é o destinatário final dessa história toda. É isso. O grande objetivo de qualquer empresa é esse, né? Exatamente. Falar diretamente ali com o cliente. Você tinha falado já de algumas empresas que vocês atenderam. Onde dentro do Brasil que vocês atuam? Inclusive, vocês já tiveram algumas atuações fora do país também, né? Já, a gente foi validar nosso método no Chile. Então, vivemos essas experiências, essa jornada lá para trazer e ver como que as coisas funcionam fora do Brasil, para saber se são as mesmas percepções, o que as empresas, o varejo, o comércio, a gente navegou, fez uma inspeção em 5 tipos de segmentos, né? Hotelaria, gastronomia, varejo e tudo mais. E a gente aqui no Brasil, a gente atua no Brasil inteiro. A gente já foi para o Rio de Janeiro, a gente está com o CIEC Taon que roda o Brasil, então cada estado a gente traz uma pílula do Inspeção X. E quando a empresa contrata, a gente vê com o pacote completo. E como é que é esse checklist que vocês têm, né? O que vocês observam aí? Então, o que a gente faz? A gente tem um checklist para cada segmento que a gente atua, no que a gente foca. A gente tem um checklist que ele é muito baseado na jornada que o cliente geralmente faz. Então, por exemplo, quando você vai em um varejo, você precisa comprar uma roupa. Qual que é a sua jornada? Você pesquisa sobre a loja, né? Geralmente a gente pesquisa. Muitos brasileiros usam o Reclame Aqui para ver a reputação daquela loja. Vão no site. Então, a gente tem um checklist, tem aquelas perguntas. O site é intuitivo? Tem fotos? Vou no restaurante. Tem fotos do prato? Tem endereço fácil? Então, são perguntas que a gente atribui uma nota de 1 a 5. E aí, cada nota tem que ter uma justificativa. Então, por que você deu um 3? Por que você deu um 5? Por que você deu um 2? Para cada diagnóstico, né, você tem que ter um remédio.
Então, se você não tem uma justificativa, você não pode sair de lá sem dar aquela nota para aquela justificativa. E aí a gente faz toda a jornada. Aí chegou lá, como que foi o atendimento? A pessoa sorriu, como que é o visual da loja, o visual do lugar? Ele conta uma história? Como que é a narrativa que a empresa usa para me envolver como cliente? Porque tudo conecta, né? Nós somos seres humanos. Nós falamos, né, que somos seres humanos racionais, mas na verdade nós somos seres humanos emocionais que racionalizamos as nossas decisões. E muitas vezes a gente não sabe, mas quando a empresa usa estratégias para poder envolver a gente, a nos ajudar a atingir um objetivo, a gente não para mais de comprar naquela empresa. Então a ideia do Inspeção X é essa, ajudar profissionais e empresas a ter esse olhar, para saber o quanto que faz a diferença quando eu chego em uma loja, se é um produto físico, quando eu chego em uma loja e a pessoa não me atende com um sorriso, não pergunta o meu nome. Porque muitas vezes a empresa gasta horrores com estratégia de marketing, com infraestrutura, mas não gasta na capacitação. E aí a gente faz o quê? Quando vai atender, quando a gente é mal atendido, a gente volta. Não, a gente não volta. Então, levando as pessoas para viver isso na prática, elas vão saber o quanto que é uau, né, o quanto que fideliza quando eu sou bem atendido, o quanto conecta com todas as demais análises que eu faço e qual que é o impacto disso quando eu não sou bem atendido. E aí isso ajuda. Essa questão que você trouxe, né? Parece óbvio a gente falando, porque todos nós somos clientes, somos consumidores em algum momento da vida, né? A gente pode aí ter nossas relações de consumo, mas também somos consumidores. E aí, quando a gente não recebe esse sorriso, ou quando a gente está procurando informação, estou numa viagem, quero saber mais sobre esse restaurante, esse hotel, eu não acho. E aí eu acabo indo para outro lugar, sendo que eu queria ir para aquele, mas, poxa, não encontrei o que eu precisava. Então, essas relações, elas vão acontecendo e muitas vezes para o cliente é óbvio, porém, para quem está à frente do negócio não é tão óbvio assim. Então, eu queria que você trouxesse agora, Nelly, como essas experiências, né, que vocês têm levado a empresa a pensar, a repensar muitas vezes, como que esses dados tão preciosos e que a gente vai coletando, inclusive com essas observações, são usados e como eles poderiam ser usados, né? A gente sabe que há uma certa aplicação, mas às vezes o potencial é tão maior, né? Exato. E um dos motivos que nós idealizamos quando criamos o método é trazer para as empresas que muito desse resultado não precisa de dinheiro, não precisa investir muito para você conseguir esse resultado, porque uma boa parte dele está no relacionamento, na proatividade e no comportamento dos colaboradores. Então, e nós observamos isso, as turmas às vezes vão na mesma loja, duas turmas diferentes vivenciam o mesmo processo. Se são atendidas por pessoas diferentes, elas têm percepções diferentes. A experiência muda. A experiência muda. E quando nós trazemos o grupo para fazer o fechamento da imersão, nesse momento eles falam, poxa, é muito mais simples do que a gente pensa. E a ideia é fazê-los pensar para os seus negócios quais são os pontos importantes da jornada desse cliente que precisam ser medidos. Porque muitas vezes se fala em grandes dados, em volumes grandes de dados, mas nós trazemos dentro da nossa metodologia o conceito do small data, que são os pequenos dados, aqueles que são perceptíveis no relacionamento direto com esse cliente, muitas vezes não capturado. Então, um vendedor que numa troca com o cliente descobre que aquele presente é para uma data especial, se ele tem a proatividade, porque ele foi treinado para isso, de anotar no cadastro do cliente essa informação e usá-la para uma revenda, usá-la num outro momento, ou mandar um WhatsApp perguntando: seu filho gostou do brinquedo que você levou? Isso conecta emocionalmente com as pessoas. Então, nós queremos os grandes dados sim são importantes, nós temos hoje tecnologia que ajudam as empresas nesse sentido, mas nós queremos que um outro olhar também seja olhado, seja usado dentro deste processo. E isso está muito mais na percepção das pessoas em serem atentas. A Camila fala bastante do atento e intencional, né? Que é o AI, não é o Artificial Intelligence,
ela fala que ela traz justamente, você tem que ser atento e intencional nas coisas que você faz. E isso tudo passa por você trazer a consciência para você como colaborador, que pode, você como profissional que pode vivenciar um treinamento como esse, mas também você como líder e empresário que quer levar essa mesma coisa para dentro da empresa. Então, esses dados, muitas vezes as empresas nem sabem que eles precisam ser coletados, né? Ou quais os dados eu vou utilizar. E para isso você precisa entender do seu negócio, entender do seu cliente. E é o que a gente faz aqui, é fazer as pessoas entenderem a experiência e a visão do cliente daquilo que realmente é importante. Essa percepção humana, né? Humana. Que qualquer negócio, do menor ao maior, pode aplicar e que não depende, né, de grandes investimentos em tecnologia. De repente, nosso ouvinte está ali, eu não posso investir nesse momento. Mas um treinamento um pouco mais específico, um olhar um pouco mais atento do atendente, ele já pode trazer, de repente, esse resultado muito mais eficiente, né, num atendimento mais direto, que vai aproximar esse cliente, vai fidelizar esse cliente, do que fazer tudo no automático e, de repente, estar contando ali, eu já estou fazendo a captura dos dados ali pela inteligência artificial ou pelo meu sistema, mas no atendimento 1 a 1, às vezes, esse detalhezinho mesmo pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. E nós lidamos hoje aqui, a maioria das empresas brasileiras são micros e pequenos empresários, né? São poucas em quantidade as grandes empresas. Então, nós queremos que esse público também consiga aproveitar toda essa metodologia e todo esse processo também através dos treinamentos dos seus colaboradores. A gente traz um pouco também dessa informação para todo mundo. Nelly, para a gente encerrar aqui contigo, você já trouxe essa visão, né, de o pequeno pode fazer isso e o pequeno é maioria, né? E eu queria terminar agora com a Lu falando um pouquinho sobre como aplicar realmente essa metodologia que vocês citaram agora. De repente, o empresário que está ouvindo a gente está um pouco perdido. Eu queria fazer isso. Por onde eu começo? Bom, entrando em contato com a gente, né? Brincadeira. Mas por onde começa? Se é um empresário, cara, vive os passos que o seu cliente vive. Então, passa pela jornada sem avisar, né, para sua empresa que você vai passar. Ou então, pede para algum conhecido, um amigo, né, porque às vezes quando é o dono que vai, é natural, né? O colaborador quer fazer do melhor. Mas pede para ele levar um amigo, pedir para o amigo viver aquilo e anotar percepções, né? E trazer essas percepções e ouvir. Eu acho que a grande sacada disso é você ouvir o seu cliente, né? Para poder saber, cara, o que foi atrito, né, na sua interação comigo, e o que foi bom para você potencializar nas suas estratégias de marketing o que é bom e para você melhorar o que é ruim. E aí, quando a gente usa esse checklist, fica fácil, né, a gente priorizar, que é o que a gente ensina no método. Então, vamos escolher um item, né, do checklist que a gente acha que tem que potencializar, que você na sua realidade, se a gente está num grupo de pessoas físicas, né, você na sua realidade você acha que dá para potencializar mais. Se é em company, então a gente pega os insights dos grupos, né, que nós somos em 3 no Inspeção X, eu, Nelly e Camila, e aí cada grupo tem as suas percepções, e aí nos desdobramentos a gente pega o checklist e pede para o grupo, cada grupo escolher, né, uma solução para poder trazer, ou a gente dá um problema para ele poder resolver de acordo com a realidade. E aí com isso prioriza. Então quando ele consegue ter uma visão de tudo que ele pode fazer, mas o que é mais importante fazer agora, né, ele consegue escalar e organizar melhor. Não? Então isso daqui está sendo um calcanhar maior para a minha empresa. Então deixa eu focar nisso com pequenas atividades. Então, aí uma pequena atividade pode ser uma mudança, né? Uma mudança na ordem de um processo, né? Uma orientação para o seu colaborador. Olha, não esquece de dar aquele sorriso porque o cliente está chegando. Porque muitas vezes são coisas que, principalmente quando a gente fala de cuidar e atender, né, o público, a gente acaba entrando no automático. Então, quando é uma pessoa que está atendendo no telefone ou quando é uma pessoa que está atendendo em loja, você, como colaborador, está atendendo mais um cliente. Então você acaba entrando no automático e aí você esquece de algumas coisas, né? Só que para o seu cliente é aquele único momento que ele vai ter com você, com a sua empresa. Então como conscientizar? E a gente usa muito a vivência da experiência para a pessoa se conectar mais com o propósito dela. E quando a empresa para conseguir se conectar com o propósito dela e com o propósito da empresa, né? E todo mundo
fica feliz, porque a ideia é você conseguir potencializar os seus resultados através da experiência, né? É isso, treinar esse olhar vai fazer muita diferença para o negócio, Sim. preparar a equipe para não entrar no automático, né? É É isso. um grande desafio, mas é possível. E fazer realmente, né, no dia a dia esse checklist e ver se está fluindo, se não está, o ajuste necessário. Isso com certeza no final, ali, a hora que for fazer um balanço, vai trazer muita diferença. A gente acha que é tão pouquinho, uma mudança tão pequena, às vezes as pequenas mudanças é que trazem mais resultados Exato. mesmo, né? Eu posso só dar um exemplo? Então, eu atendo uma construtora, né, de alto padrão. E o cliente de alto padrão é o cliente mais exigente, tem um poder aquisitivo maior. E aí tem o processo de vistoria, que é quando a pessoa compra um apartamento, chega um momento que a construtora vai lá e fala, ó, vê se tá tudo ok, tem os itens básicos, então você tem que prestar atenção nesses itens, porque se você não olhar, tipo, a gente pode passar despercebido, mas se você não olhar, você vai receber o imóvel assim, depois vai ter que abrir um chamado. E aí, o que a gente percebeu? Né? Eu entrevistando uma peão da jornada desse cliente. Quando ele chega nesse momento da vistoria, aquilo que eu falei, nós somos emocionais. Ele não tá nem aí para olhar checklist técnico, porque ele quer viver, nossa, tipo, já pensa junto com o arquiteto, como que vai ser o projeto, tudo mais, e ele deixa as coisas passarem. E aí quando ele recebe o apartamento, é um cliente mais exigente. Ele fica pé da vida porque achou um problema que ele deveria ter modificado. Então quando a gente leva inspeção X, a gente mostra que muitas vezes você alterando coisas básicas, você muda a percepção. Nesse exemplo, o que a gente fez? Vamos mudar, não teve nenhum investimento, fora o treinamento. Não, orienta a equipe a quando chegar o processo da vistoria, deixar os primeiros 15 minutos para o cliente viver o apartamento. Olhar, foi só isso. Porque daí a dopamina desce um pouco, né? Ele acalma aquela ansiedade, aquela emoção, e depois a gente traz o cliente para a racionalidade. Agora vamos analisar os itens técnicos. Então isso a gente consegue, né? Nas nossas metodologias que a gente unifica e também no Inspeção X. Lu e Nelly, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente na CBN. Obrigada a vocês. Obrigada a você, foi um prazer. A gente conversou com a Lucileide Carneiro, que é especialista em Customer Experience, com a Nelly Freitas, que é mentora, palestrante e advogada, e que são juntas as inspetoras do CX, do Customer Experience. E se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer ver de novo, quer dividir com alguém, sentiu a necessidade de treinar a sua equipe, esse olhar mais atento que você já viu ali, que o pequeno detalhe pode fazer a maior diferença, depois corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, que essa entrevista vai estar na íntegra e também no nosso canal no YouTube, para você ouvir de novo e para você compartilhar com quem precisa dessa informação. E a gente segue aqui, o evento continua aqui na Evo Aceleradora, a gente segue falando sobre a experiência do consumidor para você aplicar no seu negócio, também na segunda edição do CBN Maringá. Agora, 11 horas, 30 minutos.